Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast e podcast esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, sou analista de esportes e hoje eu entrevisto ele que é jornalista esportivo. Seja muito bem-vindo, Juvenal Dias. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. É uma honra estar num podcast que já sentaram campeões olímpicos, medalhistas, esportistas, gente do esporte todo e, de certa forma, né, um jornalista que relata esses acontecimentos, esses feitos, né? Então, muito prazer e muito obrigado pelo convite, cara. Eu que agradeço, Juva, a tua presença, a tua participação. Vamos começar contando um pouco a tua história, tua trajetória profissional, você que passou por vários veículos aí de comunicação na área do esporte. Conta um pouquinho os seus caminhos do ouro pra gente. Eu sou jornalista esportivo desde 2010. Eu entrei na faculdade no Mackenzie em 2008 e desde então eu já sabia que eu ia ser jornalista esportivo. Então, em 2010 eu comecei como estagiário no Lance, fazendo diagramação do jornal físico mesmo, e fiquei lá até 2016, assim. E aí de lá passei por surto olímpico, por torcedores, tive uma passagem rápida, uma grande reportagem no ponteiro esquerdo, e depois a gente teve o prazer de trabalhar junto, entrando na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, daqui de São Paulo. De lá eu entrei para o Olimpíada Todo Dia, que é um site especializado de notícias olímpicas que eu estou até hoje como redator lá, como repórter. Eu concilio isso hoje com o trabalho de assessoria de imprensa na N Sports, NWB, que é um canal de esportes que está em parceria hoje com o SBT, transmitindo os jogos da Copa do Mundo. Já passei por Liga Nacional de Basquete. Então, assim, uma trajetória já grande de 16 anos aí trabalhando nesse meio esportivo. Parabéns, queridão, linda trajetória. E teu esporte preferido? Qual que é? Ou são todos mesmo? Então, essa é difícil, assim, o futebol é um negócio que tá sempre no coração de todo mundo, é aquele esporte que é a raiz de todo mundo, né? Mas assim, eu não tenho um esporte necessariamente, eu gosto muito de ciclismo de estrada, e muitos brasileiros hoje estão se despontando nisso daí. Eu tive minha iniciação, por exemplo, com o contato na escolinha com judô, com natação, eu já pude praticar um pouco de tênis também, já, lógico, joguei muita bola, né? Hoje não mais, mas assim, eu gosto de esportes, assim, de forma geral, sabe? Então, tipo, eu, quando eu era criança, eu queria ser piloto de Fórmula 1 e depois Fórmula Indy. Então, assim, sou apaixonado porque na época, né, eu nasci em 88. Então, foi um ano muito especial por ser um ano olímpico que o Brasil participa lá em Seul, na Coreia, mas é o primeiro ano que o Senna ganha o seu título mundial, né, com a McLaren. Então, assim, para mim é um ano muito mágico. E eu queria ser piloto de Fórmula 1 porque eu fui forjado vendo o Senna. E eu acho que eu sou até hoje bom piloto de kart, assim, quando eu brinco um pouquinho, né? Mas é lógico, é outro nível, é um investimento e tudo mais. Tudo aqui no país, falando de esporte, a gente tem que tratar de investimento de dinheiro, né? Mas assim, hoje eu me vejo de alguma forma realizado, com tantos trabalhos e conseguindo permanecer, né? Nessa condição de me sustentar através do esporte também, né. Muito legal. Então quer dizer que o Senna é um ídolo do esporte? Não, esse assim, eu acho que é o ídolo máximo do esporte brasileiro, né. Eh, a gente teve Pelé, a gente tem Guga, a gente tem hoje Rebeca Andrade como, né, talvez a maior medalhista que a gente vai ter na história dos esportes olímpicos, né. Temos muitas referências de tantos de mulher quanto de homem, né, que despontaram, mas assim, eu acho que o Senna é uma coisa insuperável, assim. Eu acho que é um cara que transcendeu, assim, questões até políticas que hoje a gente acaba se deparando tanto assim, né? Mas assim, dentro de tudo que representava, de todas as emoções que mexia, assim, teve, eu vi assim,
ele correndo com 5, 6 anos, mas assim, pra mim é muito clara a imagem dele na cabeça, sabe? É uma pessoa que se tem uma inspiração muito grande, um cara que era íntegro de comportamento e tudo mais assim, dentro de tudo que representava o Senna pra mim, acho que é o maior de todos, assim, sabe? E tá fazendo falta, né? Para E todo mundo, né? A gente sempre busca um novo herói dentro do esporte. E o jornalismo tem um pouco disso também, né? De contar histórias, né? O Gabriel Medina, hoje o João Fonseca representa muito isso, né? A esperança, a Raíssa Leal no skate, assim, a gente tem muitas referências, né? Só que assim, um cara como ele hoje, que falava assim, não, você vai ter que respeitar o brasileiro do jeito que ele merece ser respeitado, cara. O Senna faz muita falta, assim. o que você acha do Bortoleto? Quais são suas expectativas aí para o nosso jovem piloto da Fórmula 1? A gente tem que ter muita paciência, porque assim, nem o Senna, quando ele chegou na Fórmula 1, ele chegou ganhando. Ele chega em 84, ele tem a Toleman, né, a Tyrrell e tal, e aí depois que ele chega para uma equipe de ponta como a McLaren, né? Então, assim, a gente tem a imagem do Senna como vencedor, com os 3 títulos, e poderia até ter conseguido mais se ele não tivesse mudado de equipe lá, mas assim, é um caminho natural de todo mundo, até o Hamilton, que hoje está voltando a disputar, o Antonelli, que hoje está na primeira colocação do campeonato, passou por um ano de estreia difícil, assim, tudo bem que ele já entrou na Mercedes, mas assim, o Bortoleto, ele é um piloto muito bom, muito talentoso. Tanto ele quanto o Rafa Câmara, que tá e acabou de ganhar a primeira prova na Fórmula 2, são 2 pilotos brasileiros com muito talento. A gente tem que tomar cuidado para não queimar isso daí, essas etapas, sabe? Porque ele está num processo de aprendizagem e agora, principalmente, a equipe toda está num processo de aprendizagem, porque a equipe está passando por uma situação de ela desenvolver um novo motor dentro de um novo regulamento, a equipe acabou de entrar e assim, vamos convir, né? A Audi tem dinheiro pra caramba. Ela não vai entrar num negócio desse tamanho para só desperdiçar dinheiro, passar tempo, não tinha o que fazer da vida, sabe? Então, daqui a pouco, a gente se adaptando mais com esse regulamento, com esse carro. Ele já está conseguindo bons resultados, ficando na frente de um piloto experiente que já tem 15, 16 temporadas. Então, assim, O efetivamente, resultado é a longo prazo, é a né? longo Não dá para prazo. esperar nada a curto prazo, né? Todas as jornadas esportivas, a gente aprende isso, né? Ó, e que nem, por exemplo, trabalhando no Olimpíada todo dia, o lema é justamente isso. O Olimpíada é todo dia, por quê? Porque não se constrói uma carreira e a pessoa não chega na Olimpíada do nada, caindo de paraquedas, assim, só porque tinha um rosto bonito, assim. Ela todo dia ela tá treinando, ela tá se esforçando. A gente como jornalista também, todo dia que a gente escreve um texto é um treino para o dia seguinte para se preparar para uma grande reportagem, para uma situação desse jeito, sabe? O esporte sempre trouxe essa lição assim, que você tem que ter paciência para ir galgando aos poucos. Guga é assim, o próprio Pelé também. Quanto que ele não teve que treinar várias e várias vezes, repetidas vezes, a mesma jogada para que um dia ele chegasse lá também, sabe? É Então a gente verdade. tem essas lições assim que o esporte traz, né? O caminho do ouro é longo, né? É árduo, é duro, né? Mas ele chega lá. Fé em Deus. Juvá, vamos pro Conta Comigo agora. Desculpa. Para quem quer seguir a carreira de jornalista esportivo, o que você recomenda? Qual é a tua sugestão? Bom, você tem a parte teórica. A parte teórica você, cara, tem que estudar muito, sempre ler bastante, sabe? Sempre se interagir dos assuntos que você quer tratar, seja de esporte ou seja de qualquer outro, né? Você pode falar de política, você pode falar de economia, de cidades, você tem uma diversidade grande de assuntos para tratar, né? Mas assim, a teoria é você sempre estudar muito. Na prática, além de você ser muito engajado com o tema e buscar ser inquieto, eu acho que essa é a palavra principal para um jornalista, assim. Ele não pode ser acomodado.
né? Ele tem que ser uma pessoa que não se conforma, por exemplo, que a pessoa vai virar e falar assim, ó, então eu não consigo falar com você, eu não consigo te dar uma resposta, sabe? Se você não for atrás da apuração da notícia, só que assim, ao mesmo tempo, você tem que ter muito boas relações de No meio, aham. trabalho, no meio e tudo mais, assim. Você vai ouvir muito não, por exemplo, de editor. A pessoa vai virar e vai falar para você assim, meu, tá errado uma coisa aqui, você tem que corrigir porque a gente não pode dar assim, porque o nosso meio aqui não sei o quê. Então, tipo assim, você tem uma coisa que é o jornalismo independente, né? Aquela coisa de, eu quero realizar, eu quero investigar, eu quero apontar os fatos, eu quero não sei o quê. Mas você tem que entender que o jornalista, ele é um portador, ele é uma ponte da notícia. Então, assim, você tem o fato e você tem as pessoas que são interessadas. Você é o elo de ligação disso. Ou seja, você tem que ser uma pessoa que, lógico, dentro da neutralidade, eu acho que isso é um papel fundamental. Você tem direito de, em locais, por exemplo, colunas, se posicionar, opinar. Você ter embasamento principalmente para isso, né? Ter estudado para isso. Mas assim, o principal é você ser inquieto, não conformar com o senso do que todo mundo quer te trazer e te barrar, porque todo mundo olha o jornalista de uma forma um pouco, às vezes até, né? O cara quer. Crítica. Quer me apontar o erro, não sei o quê, mas assim, é o papel, é a notícia, né? É o interesse público da coisa, mostrar que o interesse público está acima de qualquer interesse pessoal, assim, a gente não quer colocar alguém na cadeia por uma reportagem, a gente não quer exaltar o time A contra o time B, porque, sabe, é porque o time A ganhou. A gente tá vendo a Copa. A Copa traz histórias hoje em dia, assim, que são muito legais de ser contadas. Tipo, é o herói improvável, é uma goleada que o cara construiu, assim, sabe? É, são coisas que a gente só quer trazer os fatos. Mas o jornalismo em si, você tem que ter essas duas coisas: inquietude, não conformar com o que está recebendo, e ao mesmo tempo você ter boas relações com quem você vai construir na sua rede, assim, para Uhum. poder de alguma forma abrir mais portas no seu caminho, sabe? Fala um pouco mais sobre a questão da imparcialidade, né? Porque jornalista hoje acaba com carreira de atleta ou não, Não, dependendo da crítica mal feita, né? Porque às vezes acontece, né? assim, a gente não é um engenheiro que se construir um parafuso errado, se calcular uma errado, uma ponte cai, um trem descarrilha. A gente não é um médico que corta uma artéria ali e o cara morre na mesa de cirurgia, né? Ou se a gente não faz o desfibrilador, tá? Mas só que assim, a gente tem o poder da palavra, né? E isso é uma coisa muito boa e perigosa ao mesmo tempo, né? Porque assim, o poder da palavra, tem um provérbio chinês que tem três coisas que não voltam atrás, né? É a flecha lançada, a chance desperdiçada e a palavra proferida, né? Então, assim, você publicar uma nota, você emitir uma opinião, você fazer uma reportagem assim, ela exige um senso de responsabilidade para com quem você está trazendo isso. Porque, assim, a pessoa que está te ouvindo, está te lendo, ela acredita na credibilidade sua, assim, no que você está transmitindo como seriedade, como que você foi lá apurar, testemunha ocular da história, sabe? Uhum. Então, assim, você precisa ter uma responsabilidade ética com a sociedade. Você é um prestador de serviço para todo mundo. Você é o porta-voz de quem quer eh, noticiar alguma coisa ou de alguma coisa que precisa ser noticiada para quem quer ouvir isso daí, para quem quer entender sobre o assunto. Então assim, é uma responsabilidade grande também, sabe? Se você me permite, eu citar um exemplo porque eu fui cobrir o ano passado um campeonato de tênis de mesa paralímpico, lá no centro paralímpico, né, de treinamento, aqui em São Paulo mesmo. E era um campeonato internacional, mas tinha muito tenista brasileiro de ponta, de elite, medalhista paralímpico, né? E assim, só que eles, por exemplo, eles estavam descontentes com a confederação deles.
E de fato, assim, a gente sabe que no país, por exemplo, muitas confederações às vezes têm alguns problemas com de administração, né? Aquela coisa assim que funciona em todas as outras áreas, mas também funciona no esporte de forma mais clara, assim. E aí eu tinha que fazer uma reportagem que eles estavam trazendo uma denúncia, só que ao mesmo tempo eu fui ouvir o outro lado. Eu fiquei esperando, aguardando as respostas da própria confederação para entender os dois lados e poder fazer isso daí. Foi uma reportagem importante, assim, que saiu publicada no Olimpíada Todo Dia, sabe? Mas assim, é complicado, porque você tem que lidar com as pessoas, com as frustrações dela, com os problemas, querendo apontar, querendo uma solução, e a gente só é o porta-voz, a gente não tem poder de julgamento, a gente não é um tribunal de justiça, a gente só tem como denunciar a situação que é uma notícia mesmo, sabe? E quando o jornalista julga, ele está errado? Se ele tá numa coluna, se ele tá num lugar opinativo, se ele tá num podcast que ele pode trazer as coisas, e assim, eu acho que tudo acaba sendo engajado dentro da opinião. Por mais que você tenha que trazer o, um fato, e assim, meu pai mesmo dizia que cada fato existe três verdades, né? Existe a verdade de um lado, existe a verdade do outro lado e existe a verdade de fato. E a maioria das vezes, você, muito provavelmente, você não estava lá para ver. E mesmo que você viu, você não viu com a plenitude de tudo que aconteceu. Você viu algumas coisas e lembra daquilo lá para relatar, assim. Então assim, ele tem opinião, só que assim, você explicitamente querer influenciar, por exemplo, na escalação de um jogador, querer não sei o quê, assim, Acontece muito, né? acontece, mas assim, é, tem gente que é paga para emitir opinião, ok, beleza, assim, porque gera o debate, porque você mantém a audiência ligada e a discussão efervescendo, faz parte da coisa. Só que tem a coisa que você sabe que é maldosa, que a pessoa emite uma opinião simplesmente pelo fato de querer causar nas redes, de querer. Porque isso dá audiência também, né? A polêmica. Você falar de um cara Neymar, você falar se o Endrick tem que entrar como titular ou não, pô, é lógico, né, meu? Todo mundo vai falar, não, esse cara tá errado, esse cara não sabe nada, esse cara é burro, esse cara não sei o quê. Às vezes é só uma opinião, mas assim, às vezes ele estudou taticamente um jeito de ver aquilo lá, e ele fala assim: meu, se ele entrar por aqui e fizer isso, ele consegue achar uma solução boa. Então, assim, não é porque ele necessariamente está emitindo uma opinião que ele está querendo influenciar qualquer coisa, mas ele está tentando mostrar um caminho que ele enxerga como solução para coisa. Assim, é lógico. Você tem o frio da notícia, que é só trazer os dados, trazer os fatos e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, política é uma coisa que, assim, você não pode emitir opinião se você quer transmitir credibilidade, mas, assim, dentro do esporte, você tem aquela coisa assim, putz, eu acho que esse jogador é meio ruim, esse jogador tá faltando um pouco de empenho para ele e tal. Às vezes a opinião é um pouco complicada porque você emitindo isso daí, você tá influenciando, pô, esse cara aqui não gosta de correr, esse Exatamente. gasta aqui, ele não dá raça, não sei o quê. E às vezes o cara no treinamento ele dá, só que o dia dele ele tá tão ruim, ou ele teve algum problema extra-campo, que ele não está conseguindo desempenhar da forma que ele deveria. E aí a sua opinião influenciou justamente na opinião de todo mundo de achar que o cara é um perna de pau, de que o cara não presta para aquele time, né? Legal. Entre a emoção e a razão, você fica com qual no jornalismo esportivo? Hoje eu sou muito mais razão, muito mais, assim, eu já fui muita emoção, e assim, tem certas coisas que não tem como escapar, é muito emocionante. A gente teve ontem, no dia que está sendo gravado esse podcast, o episódio do Vozinha, de Cabo Verde, na Copa do Mundo contra a Espanha, 0-0 e tudo mais. E o cara virou um herói nacional. E assim, eu vi outros jornalistas que estão lá chorando, Mário Marra, por exemplo, né? Porque, tipo, lembrou da criança, da infância. E assim, o esporte, ele tem muito isso.
a coisa de remeter ao passado, ao lúdico, né? À época que você podia só correr atrás de uma bola ou só brincar na rua de pega-pega e tudo mais, assim, tava tudo certo, sabe? Então tem essa lembrança. O jornalista, de alguma forma, ele tem aquela coisa de, ou eu pratiquei um esporte, ou eu quis praticar um esporte, né? E, e o esporte traz isso, assim. Ele traz muita emoção. E eu acho que, assim, você conseguir transmitir emoção para o seu público é extremamente fundamental também. Porque, assim, as histórias de superação são para ser contadas de todas as formas, assim, mas principalmente com o aspecto que o atleta quer trazer. Agora sim, por exemplo, se você vai me perguntar de futebol, hoje eu sou muito racional, assim, para analisar, para ver. Eu já fui mais passional, tenho time, né? Assim, não tem problema, tal. Mas assim, hoje tanto o meu time quanto o futebol de forma geral, eu tento trazer as coisas muito mais analíticas, muito mais frias no seguinte aspecto: o que, que eu tô vendo do jogo na hora que tá acontecendo. Não que uma reportagem não possa ser emocionante, um depoimento e tudo mais. Mas assim, no meu ver, a razão ela tem que ser preponderante para você poder ter discernimento no texto que você está escrevendo, na locução que você está trazendo, sabe, nos relatos que você está informando para a pessoa, né? Mas assim, a emoção sempre vai caminhar junto. Senão vai perder a graça, inclusive, de transmitir esportes e vira uma. Se até dentro da política as pessoas são emocionadas, né? Senão vai virar um noticiário de Frio. cidade. Entendi. Legal. Juva, vamos para o próximo quadro. Agora a gente vai para o Investe em Mim. Vamos falar das empresas em que você trabalha hoje um pouco mais. Da OTD, e você citou Da N também N Sports. Esportes, né? Isso. A N Sports ela é um canal que surgiu em YouTube e tal, mas hoje ela é Fast TV, linear, TV por assinatura, né? E ela produz conteúdos assim, por exemplo, ela é uma das detentoras de direito de transmissão do futebol feminino. Então, assim, ela tá super engajada com o Brasileirão, com Copa do Brasil, né? Mas assim, ao mesmo tempo ela consegue ter outros esportes e outros canais. A NWB, por exemplo, que é uma associação que se juntaram, né? O grupo se chama Ola Sports. Mas assim, a N Sports, por exemplo, é voltada para os criadores de conteúdo, né? E aí, de forma esportiva geral, assim. Então você tem, por exemplo, o canal do Acelerados, que é uma parceria do Rubinho Barrichello, né, e tal. E aí eles conseguem transmitir Fórmula E, né? Copa Truck e tal. Então, assim, o canal, ele tem crescido gradativamente. Não é um processo fácil, né? É você criar a marca. Ele já tem alguma marca no mercado, mas, assim, o alcance dele tá crescendo, tá subindo de produção, assim. Agora, em associação, em consórcio, né? Eles têm um consórcio, por exemplo, com o R7, da Record, para poder transmitir um jogo do Campeonato Brasileiro por rodada, para transmitir Campeonato Paulista. Então, assim, eles fazem consórcio com outros locais também. Agora, com o SBT, tá tendo uma visibilidade grande, porque o Galvão Bueno, que é sócio da N Sports, que ele investiu dinheiro, ele, o Cacá Bueno, assim, eles entraram em parceria com o SBT, com o Thiago Leifert e tal. Então, assim, tende a crescer um pouco mais, a gente espera, né, trazer um pouco mais de resultado. Lá na assessoria, o meu papel, por exemplo, todos os programas que a gente tem, por exemplo, o Desimpedidos faz parte desse guarda-chuva, assim, né? Então, o Bolívia voltou para lá, né? O Chico Pedrotti, eles estão produzindo conteúdo lá no O Danilo México. teve com a gente. Então, né, o Danilo Danilo Souto, Souto, sim. então, ele faz parte desse escopo do Desimpedidos, né, que tá lá dentro, assim. Então a gente espera crescer bastante e o meu papel como assessor é justamente informar para o resto da imprensa os programas que a gente tem disponível, os grandes lançamentos, o episódio novo do Vai Gabi, da Gabi Martins, que ela vai para os estádios lá assistir as partidas, se emociona com o Brasil e tudo mais, né? Esse é o que hoje é o principal. É o trabalho de segunda a sexta na assessoria lá,
E de sábado e domingo eu sou plantonista no Olimpíada Todo Dia, né? Eu não tenho condições de tempo hoje para conciliar mais coisas assim em termos gerais, né? Mas assim, o OTD, por exemplo, é um complemento para mim na renda, mas é uma forma de eu conseguir mostrar o meu trabalho, assinar meu nome, né, em matérias assim, e de um tema que eu absolutamente amo, né, que é esportes olímpicos, paralímpicos de forma geral, né. Então assim, e completamente imprevisível o que vai vir para o fim de semana, né. Então você pode fazer cobertura de um jogo de tênis do João Fonseca, quanto você pode fazer Campeonato Brasileiro de escalada, né, ou badminton, ou esgrima, e assim, modéstia à parte, dá para falar bem de tudo isso daí também. A gente com esse tempo todo, já são, sei lá, quase mais de 1.400 textos publicados lá, isso só sendo plantonista, assim, né? Não entrando no dia a dia deles mesmo, né? Mas, pô, eu tenho uma experiência de ter ido cobrir a Olimpíada do Rio de Janeiro. Eu comprei os ingressos para assistir cada dia uma modalidade diferente, sabe? Então eu fui assistir boxe, eu fui assistir a final do golfe, a primeira final que depois de cento e tantos anos que o golfe estava voltando, eu estava lá no campo olímpico lá assistindo. Então assim, é um desafio grande você falar de porque nem a gente entende de todos os esportes, então, tipo, por exemplo, o processo de aprender os critérios de pontuação de escalada é um negócio difícil, sabe? Mas assim, dá certo, né? Esses são os dois vínculos que eu tenho hoje, que me bancam, tal, que ajudam a pagar as contas, né? E além disso, eu tô com um outro projeto que eu tô escrevendo um livro sobre a história dos 20 anos de curling, aquele da Esporte de vassourinha, inverno. né, do gelo, aqui no Brasil, né? É um projeto que o Sérgio Mitsu, o Sérgio Mitsu Vilela, ele é membro da Federação Internacional de Curling, e ele é um atleta daqui do Brasil, da delegação, super engajado com a questão, assim, né? A gente aqui em São Paulo tem a Arena Ice, que dá para praticar, dá para conhecer os esportes de gelo, patinação, hóquei, tem campeonato brasileiro disso, curling, e, e eu tô escrevendo o livro em parceria com ele, né? Ele precisava de alguém para fazer crônicas, 20 crônicas sobre os 20 anos, né? Então é um projeto que está em andamento aí, daqui a pouco estará disponível, né, para adquirir, mas assim, é muito mais pela causa do esporte mesmo, do que propriamente um projeto que vai revolucionar minha vida. Eu nunca tinha pensado em escrever um livro, mas surgiu uma oportunidade, eu abracei, eu gostei bastante, assim. Eu acho que é, preservar a memória de outros esportes também. Hoje a gente já tem uma literatura um pouco mais rebuscada do futebol, né? A gente tem acesso a livros de fora, tipo biografia do Carlo Ancelotti, por exemplo. Mas assim, outros esportes também merecem essa preservação da cultura. Tanto é que eu falei, por exemplo, com o presidente da Confederação Brasileira de Desporto no Gelo, a CBDG, e ele até ficou com um pouco de inveja, que ele falou assim: pô, a CBDG tá fazendo 30 anos e a gente não planejou nada a respeito, né? Mas assim, foi parte do engajamento do atleta trazer isso daí, e ele que tá bancando, ele que, né, a coisa toda assim, para poder dar certo isso daí, para a gente poder fazer viabilizar. Então, eu fui na diretriz só do que eu só tenho o poder da palavra, né? Então, assim, eu só estou escrevendo aquilo que todos os atletas, todas aquelas pessoas que estão envolvidas, e muita gente que mora no Canadá, né, que fez acontecer lá no começo em outro lugar para depois que se realizasse, é, eu só escrevo isso daí, mas tá sendo um prazer, uma experiência muito diferente, assim, sabe? Muito legal. Eu não tinha a menor ideia que já tinha 20 anos de curling no Brasil. Muito bacana. Boa sorte aí com o livro, Juvá. Meu querido, vamos agora pro Toca o Hino, tá? Você já falou de um grande ídolo aí da tua predileção no automobilismo. Agora, nesse quadro a gente homenageia, né? Um grande esportista. Vamos falar de futebol. Quem é teu ídolo no futebol? Bom, tem jornalista que não gosta de revelar seu time e tudo, mas eu não tenho problema com isso, né? Sou São Paulino. É, eu
eu virei São Paulino por conta do meu pai. Meu pai é palmeirense, mas só que assim, em 92, 93, era a época dos mundiais lá, né? Os dois primeiros mundiais. E em 93, a gente tava numas férias, assim, eu vi a chamada lá São Paulo e Milan, né? Final, blá, 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 blá. E eu falei, eu vou torcer pro Milan. Ele falou assim: não, torce pro São Paulo, que é alguém daqui do Brasil, que é um time do Brasil. E o São Paulo ganha aquele jogo, né? 3-2 com um gol de costas do Do Miller. Miller, né? Aquela coisa maluca assim. E é bicampeão, né? E aí desde então eu virei São Paulino. E aí, assim, eu vi aquela geração, e aquela geração toda, Zete, né? Tinha Palhinha, Miller, Raí, né? Raí. Pô, são os caras Cafu, Ronaldão. são os caras que me fizeram virar São Paulino, né? Então eu tenho toda uma reverência e tal. Mas assim, conscientemente eu vi toda a era do Rogério Ceni, né? Então assim, eu não tenho como não reverenciar um cara como esse, assim, sabe? Que pra, Goleiro artilheiro. não, e assim, eu tava no estádio vendo várias e várias vezes. Eu peguei 12 horas de fila pra ver a final da Libertadores, pra conseguir comprar ingresso em 2005, cara. Eu quase tomei borrachada da polícia, assim, porque tinha umas outras pessoas furando fila, mas assim, eu tava lá, no Morumbi, e aí, na época eu nem era jornalista e tal, mas assim, é, nessa mesma campanha, por exemplo, tem um jogo de quartas de final contra o Tigres do México, que o Rogério, e acho que provavelmente deve ser a maior lamentação da vida dele como atleta, que foi a única, acho que a única oportunidade que eu lembro que ele tinha de fazer o hat-trick, de fazer 3 gols na mesma partida, e um goleiro para fazer um gol, né? Agora Já é raro, três. né? Três. E aí, assim, ele fez 2 de falta de muito longe, uma em cada gol, assim, e um em cada ângulo. E ele perdeu um pênalti. Puxa. Foi 4-0 o jogo e a torcida saiu frustrada porque não viu o terceiro gol do Ceni que ia ser histórico. Mas assim, esse cara pra mim é, é... Hoje eu gosto, eu tive muita simpatia pelo Fortaleza. E hoje eu gosto muito do Bahia por conta do Rogério Ceni, sabe? Ele ter passado por lá. Legal, bela escolha. Grande goleiro, né? Histórico. Vamos para a aposta de ouro agora, Gilmar. Vamos voltar para a Copa do Mundo. Pergunta simples, hein? Quem ganha a Copa em 2026? França, França? França. Olha só. É, é legal porque, assim, no dia que esse episódio está sendo gravado, ainda nem acabou a primeira rodada, né? Então tem muito time para estrear. Hoje, por exemplo, é o dia espetacular, né? Porque hoje tem Messi, tem Mbappé, tem Sané e tem Haaland Nossa. para estrear hoje. Para estrear hoje, né? Então vai ser um dia muito legal. Mas assim, a meu ver, a França ela vem construindo, e isso assim, eu pude presenciar, eu fui para a Copa de 2014 comprando alguns ingressos para assistir alguns jogos. E em 2014, eu vi um jogo França e Suíça que foi 5-2 para a França, assim. Tava o começo de, acho que Griezmann, talvez, né? O começo dessa geração assim. E esse time da França ele só perdeu para a Alemanha nas quartas de final, que viria a ser campeã, né? Que depois faria o 7-1 tal e tudo mais. Mas assim, já era uma França que chamava atenção pelo modo de jogo naquela época. E assim, o projeto deles vem sendo duradouro, né? Sim. Tanto é que ganha 2018, bate na trave Vai para a final, né? Em na, 2022. para mim é a maior final da história das Foi bonito. Copas, né? Foi um jogaço. 2022, que perde lá para a Argentina. Argentina. E aí, nesse caso, eu vou fazer a meia-culpa, porque assim, eu adoro o futebol argentino. Eu já fui assistir jogo lá no Monumental de Nunes, assim, é um negócio espetacular. E isso que não é o Monumental agora, né? O mais Monumental grande ele é, mas assim, e eu adoro, e eu torci muito pra Argentina. Então assim, eu fiquei muito feliz de ver em 2022 a Copa sendo vencida pela Argentina, sabe? Eu acho que o Messi merecia essa alcunha na carreira, tal como o Maradona já teve e tal, eu acho que foi importante para a história do futebol como um todo. O Mbappé, por exemplo, já tem uma Copa, mas só que eu acho que esse cara, de forma geral, e a construção do time francês é, faz acreditar que vai ser uma França tipo melhor
em termos gerais, né? Não individuais, mas gerais, melhor do que a França do Platini, que a França do Zidane, né? Eu acho que é uma França que tende a ser, se outras, assim, claro, a Espanha pode chegar e pode inclusive eliminar no caminho, na semifinal. E eu acho que tem possibilidades disso acontecer. Mas assim, a França me parece tão mais consolidada com o Didier Deschamps. Gostaria que vir aqui e falar assim, não, Brasil, Brasil. Mas só que assim, de 2014 para cá, eu tenho ficado tão desacreditado, e não é pelo 7-1, é processo antes, né? Mas assim, eu tenho ficado tão desacreditado que eu não consigo apontar o Brasil hoje chegando nas quartas de final. Eu acho que dependendo do tipo de confronto, a gente pode ter uma eliminação muito, infelizmente, muito precoce, sabe? Uhum. Mas assim, por que isso? Porque dentro da seleção brasileira tem alguns elementos que eu julgo ruim, não tecnicamente, taticamente, isso daí é ok, cada um tem a sua opinião com relação, mas assim, o que as pessoas carregam de valores e representam, sabe? O cara que trai a mulher, o cara que, sabe, não tá nem aí com o jogo, com o time se lascando, o cara que não sei o quê. Então, assim, os valores que esse time representa, eu não gostaria de ver um time desse calibre vencendo, sabe? Pela questão ideológica, muito mais do que pela questão de falta Futebolística. futebolístico ou falta patriotismo. Adoraria que a gente tivesse gente, tipo assim, às vezes até tecnicamente inferior, mas que o cara virasse e voltasse que nem ao ponto do Senna lá, sabe? Falar assim, meu, a gente tem que fazer o Brasil ser respeitado de novo nesse negócio. A gente tem que valorizar isso, a gente tem que se empenhar. Esse que é o que para mim falta para essa seleção para eu voltar a torcer e voltar a apontar como um favorito também. E as favoritas para você, além da França, Espanha, Espanha, Brasil não entra como favorito? não, eu acho que não entra. Eu colocaria, inclusive, vendo só o primeiro jogo contra Marrocos e o jogo que teve dos possíveis adversários entre Holanda e Japão. Acho que talvez a nossa bagunça tática, do jeito que tá, mesmo com o Carlo Ancelotti, eu acho que tá difícil. Assim, de ver, inclusive, numa segunda prateleira do futebol. É que assim, a Mas você gente. não acha que a gente pega no tranco? Que essa primeira fase não tá tão difícil, né? Pode vir surpresa, mas quem sabe se a seleção for crescendo durante a Sabe competição. sabe o que me pega muito também com a seleção? A questão da falta de a gente ter alternativas, não de, precisa colocar o Endrick no lugar de não sei o quê, ou o Fabinho no lugar do Casemiro. A gente se moldou exportando jogador. E aí, então, assim, os bons sempre vão pra fora o tempo todo, não sei o que, vai jogar nas outras ligas, tal, e depois volta aqui pra jogar. A gente não tem necessariamente um campeonato competitivo pra ter, tipo, vários Danilos do Botafogo, né? E aí, o que que acontece? A gente deixou de formar certas posições que pra gente é essencial do nosso jogo. Já são 3 Copas que a gente tem problema nas duas laterais. A gente tá com a terceira e quarta opção, porque os dois primeiros que seriam as primeiras opções estão machucados. A gente deixou de ter meias articuladores. E não é aquele extremo da ponta que é aberto, que joga fazendo a flecha. São caras pensadores, assim. Tipo, hoje a gente não encontra a gente como o Ganso, que ele tá pra baixo da carreira, mas só que é um cara cerebral, um Alex da vida e tudo mais. A gente tem meios de campo como o Arrascaeta, a gente tem que importar talentos como o Flaco Lopes para resolver o problema de centroavante dos times, assim. Então assim, que nem, por exemplo, eu admiro muito o Pedro jogando aqui no Brasil, depois de não ter jogado tanto lá na Europa, porque eu acho ele um baita de um centroavante mesmo, Nato, assim. né? Nato, um cara que cheira gol o tempo todo, assim. E essas faltas de posições estratégicas, para a gente, determina um certo tipo de jogo que é a lá europeia, que não é o como que a gente sabe jogar,
e principalmente a gente não sabe se defender dessa forma. Então, contra Marrocos, por exemplo, a gente ficou extremamente vulnerável no meio de campo porque tinha dois para marcar. E assim, dois separados. O Casemiro, ele já declarou que ele não gosta de ninguém jogando na mesma faixa que ele. Ou seja, isso significa que ele tem que correr sozinho de ponta a ponta para cobrir a primeira linha de zaga. E o segundo cara, ele fica meio que isolado ali também, encaixotado no meio de cinco, de quatro caras do time adversário, sabe? E aí os quatro da frente, eles podem recompor aqui, só que se o meio tá. Se a fluidez do campo tá vindo pelo meio, eles não conseguem interagir com esse jogo da forma como deveria, atacar a marcação para poder vir o contra-ataque e tudo mais. Então, assim, taticamente também falando, se você me permite só eu tenho uma página pessoal que se chama Esporte pelo Juva. E agora nessa Copa eu desenvolvi um quadrinho, né, pequeno que se chama A Lousa Fala. E nessa lousa eu tenho uma lousa de futebol que eu mostro taticamente como que se desenvolveu o jogo ou uma jogada e analiso. Por isso que eu tô trazendo esse aspecto. Mas assim, o que que acontece? Com esse futebol desse jeito, deficiente, principalmente no meio de campo, e com as faltas de posições adequadas, eu acho que é muito difícil da gente, inclusive, Japão e Holanda, lógico, vai ser sempre um jogo difícil e eles vão sempre respeitar a gente. A gente pode engrenar e chegar até umas quartas de final, de repente? Claro, pode. Às vezes a chave favorece isso também. Mas assim, Tá difícil, né? difícil, cara, difícil. Legal, Gilmar. Vamos para o último quadro do programa. Momento histórico. O que mais te marcou, o que mais te emociona em toda a sua carreira aí jornalística dentro do esporte? Que você lembra que te arrepia? Assim, um momento só é muito difícil. O do Senna, o tricampeonato, aquela corrida dele de Interlagos correndo com duas marchas, assim, ele levantando depois o troféu todo, Sem forças né, sem nenhuma, né? força, precisando de ajuda, assim. Mas esses são os momentos muito históricos. Mas que nem, por exemplo, a gente teve nesse final de semana um momento que me emocionou muito, assim. O Lewis Hamilton vencendo com a Ferrari pela primeira vez no GP da Espanha. E ainda mais que é um cara que é identificado de novo com a bandeira brasileira, mesmo ele sendo inglês, cara, foi espetacular, assim. Então, assim, eu acho que sempre a gente tá suscetível a que momentos muito legais, muito memoráveis. Pô, o Guga foi um marco fazendo coração lá em Roland Garros. Só que hoje, esse ano, a gente viu o João de novo e com o Guga na Na arquibancada. torcida, né? Então assim, momentos históricos dentro do esporte, assim, eu posso te citar vários. É prata, é prata, é prata do atletismo, sabe? Tem de tudo, assim. A Raíssa Leal ganhando medalha de prata nas Olimpíadas com 13 anos, sabe? É, eu acho que o esporte proporciona muito, muito dessas memórias gostosas de se lembrar, sabe? Legal, Gilmar. Meu querido, ficamos por aqui, o nosso tempo encurtou. Muito obrigado pela tua presença. Agora eu queria te pedir tuas considerações finais aí para a gente encerrar o programa. Se você quiser deixar tuas redes sociais, teus contatos, fica à vontade. Não, eu que agradeço, Fábio. Foi um prazer enorme, assim, uma conversa deliciosa. Eu espero que todo mundo também tenha gostado. Eu não tenho um ouro, né, massificado, assim, como um esportista, mas, assim, eu acho que relatar também acaba sendo uma premiação, sabe? Quando a gente vê um atleta que gostou da nossa publicação e republica de repente, né? É assim, eu me sinto realizado e me sinto parte dessa coisa. Você também me ajudou a convencer, porque assim, a gente acha que o jornalista às vezes tem que estar de fora, tem que estar neutro, mas tá junto, sabe? Tá nesse meio assim, engrandece também e a gente enriquece com as histórias. Eu tenho um perfil pessoal que eu posto pouca coisa, é Juvenal, underline, Dias, underline. E o Esporte pelo Juva, que nem eu falei, que aí tem o canal do YouTube, tem Twitter, tem Instagram também, Instagram, né? né? É assim, também não é um grande assíduo, porque com a rotina dos outros trabalhos,
eu acabo tendo coisa da N Sports. Eu posto muita coisa do que eu faço lá no Olimpíada todo dia, porque as matérias a gente tem que colocar, principalmente grandes feitos que o brasileiro ganhou alguma coisa, a gente coloca em Reels e tudo mais, então acaba tendo muita coisa de atuação por lá mesmo, assim, nesses outros lugares, sabe? Entendi. Legal, Juvar. Bom, pessoal, essa entrevista na íntegra vai ser publicada no nosso YouTube e no Spotify. Os cortes vão para o Facebook, para o Instagram e para o TikTok. Ficamos por aqui e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro, o videocast de quem quer vencer na vida e nos esportes.